Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Guerra aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você como você faz para capturar o áudio do seu aplicativo. Na verdade, você criar um aplicativo para capturar áudio de outros aplicativos. Então, imagine que você está fazendo um gameplay e quer capturar o áudio do seu gameplay, ou até mesmo dentro de uma live e quer capturar o áudio da live para usar para estudo depois. Ou seja, qualquer aplicativo que permita a gravação de áudio você vai conseguir capturar o áudio desse programa, desse app externo, para você guardar e utilizar no futuro. Alguns aplicativos não permitem isso, por exemplo, o próprio YouTube, Spotify, eles têm essa segurança quanto aplicativo de captura. Então, provavelmente esses daqui não vai funcionar, mas a maioria deles vai funcionar. Esse é um recurso novo inserido no Android 10, tá? É um Android novo que a gente tem nesse exato momento. Então, se você tem um projeto atual, você vai precisar que o seu Android funcione no SDK mínimo da versão 10, ou seja, da API número 29. Então, a gente já tem um projeto existente aqui, então é um aplicativo bem simples, inclusive foi um app que eu já utilizei para fazer um tutorial de permissões. Se você ainda não viu, assista esse vídeo de permissões, porque é importante para a gente dar andamento aqui. Você precisa aprender a gerenciar permissões no Android, mas supondo que você já sabe gerenciar as permissões, aqui tem um aplicativo simples com o botão de capturar o áudio e o botão de parar. Uma vez que a gente vai parar esse áudio, a gente vai começar a escutar, a gente vai começar a tocar para ver se realmente o áudio foi gravado com sucesso. Então, os primeiros passos, já tem o projeto inicial aqui pronto. O que tem dentro dele? Basicamente, lá nas configurações de build, o SDK mínimo dele é da versão 29, porque a gente precisa estar com Android 10 rodando. Outra coisa que a gente tem é a parte de permissões. A gente já tem as permissões ativadas, que é do áudio, a leitura, a escrita do áudio. E a gente vai precisar de mais uma, que é a permissão de gerar serviços e rodar serviços em primeiro plano. Porque a gente vai precisar fazer o stream da gravação o tempo inteiro conforme o nosso aplicativo estiver rodando. Então a gente tem isso e nosso arquivo de layout e a activity basicamente pedindo essas permissões de áudio e de leitura de memória de cartão. Então faltou algumas aqui, eu só vou adicionar a que ficou faltando, que é a da leitura de cartão e também da escrita de cartão. Então eu vou solicitar logo no início aqui, caso o usuário ainda não tenha dado essas permissões, eu quero já pedir para ele conceder essa permissão de leitura no cartão de memória dele. Então a gente vai permitir a leitura, a gente também vai permitir, então a gente vai permitir a leitura. Além da leitura, a gente vai permitir a escrita do cartão e também o do áudio para finalizar. Então aqui eu vou colocar a do write external storage e depois a gente vai precisar também da leitura, que é o read external storage, tá? Então essas três permissões concedidas, deixa eu só formatar o código aqui. Quando ele conceder essas três permissões, caso ele ainda não tenha concedido, eu vou solicitar para ele conceder essas permissões. Então a gente vai criar uma coleção de permissões aqui. Cada permissão vai ser essas daqui. Então já quero solicitar essas duas. Espera aí que eu já copiei uma a mais, a de leitura não precisa. Essa e a do write. Beleza, então a gente vai solicitar para ele ler e escrever no cartão e por enquanto só. E a gente vai solicitar essas permissões aqui. Se você quiser aprender a gerenciar melhor as permissões, assista nosso vídeo sobre gerenciamento de permissões para criar layouts melhores, para realmente realizar por usuário a permissão concedida. Por enquanto, vamos só solicitar aqui por hora. Então aqui é diferente. Vamos de novo. Então as permissões de leitura e escrita no cartão de memória já foram concedidas. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos apertar o botão de gravar e a gente vai começar a entender como funciona o processo de captura em outros aplicativos externos. Então quando a permissão for concedida, que é esse evento aqui de escrita,
eu vou começar a gravar. Então, eu vou criar uma função aqui chamada de start request, audio request. Então, a gente vai começar a capturar o áudio. Como que funciona a captura de áudio com essa nova API do Capture, que é o do Android X? Funciona da seguinte forma. Como o áudio é algo sensível, a gente precisa solicitar uma projeção de captura de mídia diferente. O que isso quer dizer? Basicamente, o Android vai solicitar e ele vai informar para o usuário que esses dados são sensíveis, o áudio é sensível. Então, a gente vai precisar de um sistema, aqui usando o Get System Service, um serviço de áudio chamado de Context.Media Projection Service. Isso aqui é um serviço de mídia, então ele vai gerenciar todas as mídias para a gente, tá? Então vou dar um cache aqui para essa classe. Essa classe é uma classe que vai gerenciar mídias em gerais, tá? Então principalmente na parte de gravação de áudio. Essa daqui é a classe que a gente vai precisar. Então vou guardar ela aqui como uma variável de campo para a gente usar depois, para chamar os nossos serviços. Então, eu vou guardar ela aqui como rate init var. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um start activity for result, para a gente conseguir chamar uma intenção, onde essa intenção vai pedir para o usuário o processo de captura de dados sensíveis. Então, eu vou pegar o Media Manager e vou dar um Create Screen Capture. Tá? Então, esse Screen Capture ele vai capturar o áudio, assim como tem o Screencast, o Screenshot que a gente faz. A gente vai fazer isso aqui dessa forma. Então, a gente vai precisar também de um Request Code. Então, eu vou criar um Media Request Code e a gente vai definir aqui nessas constantes como Media Request Code. Media Request Code. Tá? E a gente vai passar um Request Code qualquer, só para a gente ter um identificador único diferente. Então, essa parte já vai solicitar para o usuário. Então, vamos rodar para ver se ele aparece. Vou apertar para capturar, então ele vai mostrar esse pop-up. O que esse pop-up quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que a captura de áudio pode capturar dados sensíveis, informações sensíveis, como, por exemplo, a própria captura de tela do dispositivo, ou número de cartão de crédito, ou senhas, ou fotos, ou mensagens que você não queira compartilhar. Então, toda vez que você clicar, você precisa usar esse tipo de pop-up, essa atividade, essa intenção, para fornecer para o usuário esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou cancelar e a gente vai ouvir o evento de resposta, se o usuário autorizou ou não. Como é um intent, a gente tem uma chamada de callback aqui, da mesma forma como a gente tem permissão, que é o onActivityResult. E aqui no onActivityResult, a gente vai verificar se o request code é o request code da mídia que a gente está pedindo. Se for, a gente vai verificar se o result code deu sucesso lá da intenção. Então, se o result code der um OK, ele permitiu que eu grave o áudio. Então, eu já vou dar um toast para a gente verificar se a gravação foi feita com sucesso. E eu vou chamar aqui de Start Capturing, para a gente conseguir enxergar que ele começou o processo de captura de áudio. Quando ele começar o processo de captura de áudio, ou seja, ele deu a permissão, a gente vai precisar criar um service para capturar o stream do áudio. Então, é isso que a gente vai fazer aqui dentro desse bloco de código. Se ele não deu permissão, se ele não conceder essa permissão, ou até mesmo o request code não der sucesso, o que eu vou fazer é simplesmente dar um negado. Então, aqui no else do result, eu vou fazer um toast marcando que o request code foi negado. Tá bom? Então, vamos ver se a gente vai autorizar quando a gente apertar o OK. Então, eu vou dar um Start Now. Então, ó, começou a capturar. Então, o usuário permitiu, concedeu a gravação de dados sensíveis e a gente começar a capturar o áudio. O que a gente vai fazer para capturar o áudio? Para capturar o áudio, a gente vai precisar de um service que é uma parte do sistema do Android que vai conseguir gerenciar e fazer tasks paralelas aí para a gente. Então, ele vai conseguir streamar dentro do áudio, do próprio sistema como um todo, e pegar outros aplicativos que estão rodando e pegar o áudio e gravar no formato de
que a gente quiser. No caso, pode ser do formato mais padrão de áudio que a gente tem aqui. Então, a gente vai precisar desse serviço. A gente vai precisar criar essa intenção e chamar essa service que é essa intent. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, criar essa service e depois dizer que essa service vai funcionar nesse projeto. Então, vamos lá. Primeiro passo é criar um service. Para a gente criar um service, a gente vai criar um arquivo chamado de capture service. E aqui eu vou estender um service para dizer, olha, essa classe é um service aqui do Android. Toda vez que a gente herda um service, a gente precisa desse método onBind. A gente vai poderia usar em outras coisas, mas nesse exemplo a gente não vai precisar. Então eu já vou retornar um false, um null, na verdade. Aqui eu posso fazer isso aqui em line também, para encurtar a linha de código. E agora a gente vai declarar esse service lá no Android Manifests. Então aqui dentro de Application, declarar um service, ele já conseguiu identificar para mim. Esse service vai estar ativado por padrão e ele vai ter um tipo de serviço de primeiro plano que vai ser o do Media Projections, ou seja, ele vai projetar basicamente a mídia para a gente conseguir capturar ela aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer dentro desse service? Dentro do service, a gente vai ouvir o evento de clique, então a gente precisa saber se o evento de clique é do start ou do pause, então a gente vai conseguir fazer essa distinção. Então para isso a gente vai precisar passar para a intenção, via intent, para esse cara, o evento que foi acionado, se é para gravar ou para parar a gravação. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ter essa intenção, eu vou chamar de capture intent, recebe uma intenção, a gente vai fazer aqui via reflection, então a gente vai ter intenção e a gente vai passar lá nesse intent o put extras. Então no put extras eu vou passar o valor do resultado que está sendo capturado pelo sistema, no caso é esse data, tá? Esse data aqui. Então eu vou dar um put extra e passar um identificador único aqui. Eu vou chamar por exemplo, vamos criar uma constante aqui, só para a gente manter correto. Eu vou chamar ele de extra data. E aqui vai ser a chave dele vai ser o capture service extra data. E aí eu vou passar essa constante aqui, capture service.extraData, e aqui eu vou passar o dado em si. Além disso, eu vou passar uma action, que é uma sequência de string para eu conseguir saber que realmente é o evento de start. Então, eu vou chamar ele de action start, e aqui vai ser um capture service action start. E a gente vai ter o stop também, porque dessa forma, quando eu mandar informação para esse service, eu sei que é o evento do clique do start ou do pause. Então aqui vai ser o start e o outro vai ser o pause quando a gente apertar o botão do stop. Então aqui no stop a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então a gente vai inicializar esse service passando o evento de stop. Então vamos criar um serviço praticamente igual, só muda a action que a gente vai precisar. Aqui a action é de stop. E aí com esses caras em mãos, tanto os dois intents, a gente precisa iniciar o service. Então para iniciar o service eu vou dar um context compact.start foreground service. E aqui eu vou passar o contexto e a intent. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então o evento de start já foi definido. Agora, para eu saber se ele está caindo efetivamente no evento e está inicializando o meu service, todo service, quando ele é inicializado, ele tem um método que é disparado, que é o onStartCommand. Esse service vai disparar esse comando com a intenção que a gente passou da tela anterior, da atividade, por exemplo, e a gente vai conseguir renderizar, saber se está tudo certo ou não. Então, o primeiro passo é verificar se a intenção está trazendo alguma informação. Então, eu vou verificar se ele tem uma intent.
Se ele tem uma intent, a gente vai conseguir capturar. Se não, eu já vou mandar ele parar esse service para ele não ficar rodando o tempo inteiro no primeiro plano. Então, para eu parar o service, eu vou dar um start not sticky. Tá? Isso aqui faz com que o comando pare a parte de alarme e não fique necessariamente rodando o service para mim. Então, se tudo der certo, eu vou verificar o tipo de intenção que eu quero, se é uma intenção de gravar ou de parar. Então, vou fazer um when. Se o evento for igual a essa constante, faça isso. Se não for stop, faça outra coisa. E se não, se nenhum dos dois casos der sucesso, eu vou lançar uma exception. Vou lançar uma runtime exception, dizendo uma falha aqui, tá? E aqui, por final, eu tenho que dizer se eu quero continuar streamando esse serviço ou não. Então, eu vou dar um start sticky e depois no stop eu vou dar um start not sticky, para ele não continuar esse evento aqui. Start not sticky. E aí aqui dentro a gente vai conseguir começar a capturar. Então aqui a gente vai ter o evento de stop e aqui a gente vai ter o evento de captura do áudio. Então vamos capturar o áudio agora. Para a gente capturar o áudio, a gente vai precisar novamente do Media Projection para ir pegando todo aquele data que está chegando, todo aquele stream, e passando por uma thread para a gente começar a gravar paralelo no arquivo. Então vou guardar aqui o Media Projection, que a gente vai pegar com o Media Projection Manager. Então a gente vai precisar de um service para isso, tá? Então a gente já pode fazer isso aqui no onCreate. Vamos pegar aqui no onCreate este serviço, vamos instanciar ele aqui, que ele é igual da atividade, que é o Media Projection, é este carinha aqui. Vamos copiar ele aqui e colar ele aqui, armazenar como uma variável de campo, tá bom? E aí o que a gente vai fazer é usar ele aqui para capturar todos os dados da mídia. Então a gente vai dar um get media projection. Este cara aqui vai pedir para a gente o activity result, para a gente dizer para ele, olha, a gente está capturando o áudio, e a gente vai mandar pegar aqui do parsable, que é o extra result. Aqui, como é que é o nome que eu dei? Extra data. Extra data. Isso aqui vai me retornar aí um media projection, que é o dado efetivamente. Então a gente vai guardar ele como variável de campo. Guardando ele como variável de campo, a gente vai começar a capturar esse dado que está aqui dentro, tá? Então o áudio já está aqui dentro de uma forma ou de outra. Vamos apertar para capturar, vamos dar um Start Now, chegou aqui no Service e a action do Service é uma action de captura. Então aqui ele já vai começar a capturar o dado que está chegando. Então beleza, agora aqui que a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a gravar esse dado efetivamente. Para gravar esse dado, a gente vai precisar pegar uma classe chamada de Audio Playback Capture. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos criar aqui uma função, né? Vamos pegar o Media Projection, que a gente já tem, e vamos fazer o seguinte, vamos guardar uma configuração de áudio que a gente quer, que é o tipo de coisa que a gente quer capturar. A gente quer capturar o quê? A gente quer capturar uma mídia. Então a gente vai precisar de umas configurações usando o Audio Playback Capture Configuration, e vamos criar um builder para ele, para a gente já conseguir capturar algumas propriedades. A primeira delas é como a gente vai usar esse áudio. A gente vai usar aqui usando uns atributos padrões, isso daqui é padrão do Android, não tem muito o que fazer, a gente simplesmente tem que usar conforme a documentação, e a gente vai declarar também o formato do áudio. Então, eu vou criar aqui um áudio format, e o formato do áudio tem vários, a gente pode criar de vários formatos, inclusive ele tem um builder para isso. O formato que eu vou usar é o mais simples possível, para não complicar a parte de arquivo em si. Então, eu vou capturar um encode, que é o padrão de áudio que a gente tem. A gente vai ter vários formatos de áudio, tem MP3, tem
PCM, enfim, tem vários formatos de áudio que a gente quer. Em estéreo, eu vou pegar esse PCM 16 bits, que é o mais padrão quando a gente captura áudio, e também vou especificar a taxa de rate dele, o sample rate, que basicamente é a parte de hertz, né? Então eu vou colocar aqui um sample de 8000 e também vou pegar o canal de captura que eu quero. Eu vou capturar somente o canal mono, para também não complicar com dois canais estéreo. E aí eu vou ter um áudio record. Então aqui a gente vai ter um objeto que a gente precisa com essas configurações pré-definidas. Isso aqui vai me devolver já esse objeto. Então eu vou passar o formato, todos os setters que a gente acabou fazendo, os builders, e a gente vai passar o áudio playback configuração aqui também. E por fim a gente vai precisar passar o tamanho do buffer de bytes que ele vai gravar. Porque é o seguinte, o áudio, vídeo, qualquer coisa no fim do dia são bytes. Então a gente vai precisar gravar em buffer para a gente conseguir ir armazenando e escrevendo no arquivo. Armazenando e escrevendo no arquivo para a gente também não sobrecarregar a memória do smartphone e a gente ter um buffer para isso. Então eu vou criar esse set buffer size em bytes e a gente vai especificar o tamanho do buffer. Então o tamanho do buffer em bytes vai ser basicamente o tamanho que a gente quer conforme a gente for gravando nos registros. Qual que é o tamanho ideal para a gente utilizar? Bom, de acordo com o próprio Google, tem vários deles, mas por padrão a gente usa 1 mega, né, basicamente 1 mega por vez. Então a gente pode criar aqui um buffer size em bitmaps, vai ser o tamanho do bytes por sample, então quantos bytes a gente vai gravar por sample, vezes o número de samples que a gente vai ter para ler. Então o que eu vou fazer é o seguinte, por leitura, eu vou gravar aqui um byte por sample vai ser 2. Por que 2? Porque a gente está gravando em 16 bits. Tá? Então a gente está gravando 16 bits, ou seja, 2 bytes. Então a gente vai gravar de 2 em 2 bytes aqui. E também a gente vai ter os bytes, número de bytes nesse sample, que vai ser 1 mega. 1 mega tá bom. Então eu vou colocar 1024 bytes. Tá? Beleza, então a gente já tem as configurações. Agora a gente pode guardar em memória esse audio record para a gente depois conseguir usar o stop dele, para a gente conseguir parar a gravação. Então eu vou guardar isso aqui como uma variável de campo. Já vou inicializar ele como nulo. E a gente vai criar uma thread para depois começar a gravar. Antes disso a gente tem que gravar, começar de fato a gravação. Dar um start record. Então já está streamando. E agora eu vou criar uma thread aqui. Já vou inicializar ela como true aqui. E essa thread vai ser o seguinte. Eu vou guardar ela também para a gente parar quando a gente apertar o stop. Chamar ela de audio capture thread. Vou guardar ela aqui para eu conseguir parar ela depois. Tá? E aqui dentro onde a gente vai realmente escrever no arquivo. Então para escrever no arquivo eu vou precisar criar um arquivo. Então, eu vou já criar um output file. E aí, esse arquivo, eu vou precisar guardar ele. Eu vou chamar de create file. E depois eu vou precisar escrever nesse arquivo. Então, aqui eu vou passar ele aqui. Então, vamos criar essas duas instruções aqui. Além disso, eu posso até imprimir o caminho desse arquivo para eu enxergar ele aqui depois, que é o absolute path dele. Então vamos criar a instrução para escrever e depois a instrução para a instrução para escrever e a instrução para criar. Primeiro a de criar e depois a de escrever. Então aqui vai retornar um file e aqui vai esperar um file para escrever. Beleza. Então como a gente cria um arquivo? É bem simples também. Para criar um arquivo, a gente precisa gravar num espaço de memória qualquer. Eu vou pegar o cartão de memória, vou gravar basicamente no caminho raiz do aplicativo, chamar ele de áudios.
Então aqui a gente já vai ter o arquivo. Se ele não existir, esse diretório, na verdade isso aqui é um diretório, não é um arquivo. Se ele não existir, eu vou dar um make dir para ele aparecer. Se ele não existir, se ele existir não faz nada. E eu vou gravar aqui um arquivo baseado no time. Por quê? Porque a gente tem múltiplos arquivos baseados na data, hora, minuto e segundo. A gente consegue criar múltiplos arquivos aqui. Vou usar o locale em inglês, ou US pode ser. E eu vou dar um format da data atual. Então aqui a gente vai ter já um simple date format. E aí com simple date format eu vou criar esse arquivo aqui. Então o file name dele vai ser basicamente áudio underline simple date format ponto, na verdade isso aqui já é o formato, format.pcm, que é o que a gente está gravando. E aí eu vou criar e já vou retornar esse arquivo. E aí eu vou fazer o seguinte, diretório.absolutepath mais barra mais o nome do arquivo. Beleza, então eu estou criando um arquivo vazio, ele ainda não foi escrito. E agora a gente vai começar a escrever nesse arquivo que foi passado para essa outra função. Então, para escrever a saída, a gente vai precisar de um file output stream. Passando esse file, isso aqui vai me gerar um output stream. Com o output stream, eu vou simplesmente começar a escrever numa thread separada. Então, como a gente utiliza o esquema de byte, a gente vai ter que escrever em bytes. O output stream, eu vou até pegar a thread aqui. Enquanto a thread ainda não for desligada, ou seja, a gente ainda tiver essa thread rodando, se ela ainda não for interrompida, eu vou continuar escrevendo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o áudio, vou ler o arquivo que está em bytes, então vou precisar de um byte array ou um short array, que se a gente for gravar de 2 em 2, porque são 2 bytes, então como short são 2 bytes, a gente pode usar já o short direto. Então eu vou criar aqui um short array para ele escrever os samples, chamar ele de short array. E aí o tamanho dele vai ser o número de samples por leitura, que no caso vai ser 1 mega, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos ler cada vez mais o áudio, vamos gravar nesse tamanho. Então a cada 1 mega ele vai escrever uma sequência de bytes aqui. Toda vez que ele pegar, capturar, ele vai no output stream e vai dar um write para escrever os bytes. O método write espera bytes, não short. Então a gente vai ter que fazer a conversão aqui. Vamos criar uma extension ou uma function, pode ser uma function, não, vamos uma extension que vai converter o short byte para byte. Então ele vai me retornar um byte array. Short byte para byte array. Então, como o byte é de 8 em 8 bits e o short é de 16 em 16 bits, é só a gente fazer tudo vezes 2. Então a gente vai criar um byte array com o tamanho dele mesmo, vezes 2, do short. E a gente vai iterar nesse carinha aqui, indo de 0 até o tamanho dele. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos pegar e sair armazenando esses bytes vezes 2. E a gente vai guardando cada byte do short array. E os espaços vagos a gente coloca com FF. Bom, isso aqui é uma forma de a gente transformar um tipo de dado em outro. E só ir mapeando e empurrando o bit a mais, porque a gente tem uma sequência de bytes como se fosse short. Basicamente é isso aqui. Aí aqui a gente põe um toInt e a gente dá um shift right para a gente fazer o carinha ir para a direita.
Então, resumindo o que está sendo feito aqui, eu estou pegando todos os short bytes, ou seja, 8 bits, e colocando numa coleção maior, um dobro de bytes, ou seja, de 16 bits para 8 bits. Então é isso que está sendo feito. E aí eu vou pegar os samples e vou dar um 2 byte, e aí depois eu vou pegar do índice 0, então eu vou pegar todo o tamanho inteiro do offset e também vou pegar aí o tamanho de buffer, que no caso é 1024 vezes 2, ou seja, de short para bytes. Então aqui ele vai escrever no arquivo. Depois que a gente escreve no arquivo, a gente fecha o output stream e só. A gente pode até imprimir aqui qual o tamanho do output. Vamos ver o tamanho do arquivo que ficou final. Bom, aí antes de executar, a gente vai precisar inicializar usando start foreign ground. E a gente vai precisar de um sistema de notificação para o usuário enxergar e interpretar e ver que realmente a gente está capturando o áudio dele. Então a gente vai precisar de um identificador único aqui também, pode ser qualquer ID, só para a gente ter essa constante aqui. Vou chamar de Service ID, vai ser um número qualquer. E aí eu vou passar esse Service ID como identificador único e a gente vai criar um sistema de notificação padrão aqui do Android, onde a gente vai passar um canal de notificação, Notification Channel ID. A gente vai precisar criar esse canal de notificação e a gente vai criar ele aqui agora. Então eu vou criar um private constant notification channel ID, vou chamar ele de notify ID channel, e aí eu vou precisar inicializar essa notificação aqui antes, né, no create notification. Então vamos criar essa notificação aqui agora. Notificação no Android Oreo, que foi a versão que tiveram mais cuidado com essa parte de grupos de notificação, ela é feita diferente, porque a gente pode ter grupos de notificações para a gente começar a agrupar e ter um grupo diferente. Então a gente vai criar um Notification Channel, onde a gente vai especificar um identificador único que a gente já criou, uma mensagem da nossa notificação e também a gente vai precisar da importância dessa notificação. Então aqui no Notification Manager a gente tem a importância, eu vou pôr ela como default. Isso aqui vai me gerar um Notification Channel e aí eu vou notificar passando no sistema de notificações do sistema operacional, que é o Notification Manager. Então eu vou criar esse cara e aí eu vou ter o Notification Manager em mãos. Com o Notification Manager eu vou dar o Notification Manager.notify, create notification. E aí eu vou passar o canal que eu quero criar. Então é importante a gente ter essas notificações para o sistema notificar para o usuário dizendo, olha, ele começou a gravar o seu áudio e quando a gente pausar, ele vai sair do ar. Então a gente vai apertar para capturar. Vamos dar um start. Deixa eu passar aqui no breakpoint. Então ele já pegou o Media Projection. Agora ele vai começar a gravar o áudio. Ele vai começar a fazer o streaming aqui. Em tese ele já está gravando. Se a gente ver aqui, ele já criou o caminho do arquivo. Então vamos ver aqui usando o Device Explorer. Vamos procurar esse caminho aqui no Capture Audio do Emulated, que é aqui ABCD, Emulated. Cadê? Storage, Emulated, 0, Android, Data, nome do pacote, arquivos, áudios. Então tá aqui 534 KB. Vamos sincronizar, ó, ele está aumentando. Então se ele está aumentando, significa que ele está capturando o áudio do smartphone e qualquer outro app que esteja em execução. Vou parar a execução. Teoricamente ele vai parar de sincronizar, ó, parou.
E agora a gente pode começar a tentar apertar o stop e escutar depois a gravação. Então, como funciona? A parte do stop é bem mais simples de fazer, é só parar a thread. Então, como que a gente faz para parar a thread? É só vir aqui no evento de stop. Aqui a gente vai começar a parar a nossa thread. Já pegar a thread atual, vamos dar um interrupt. Depois a gente vai dar um join para desalocar ela. E a gente pode começar a pausar também o áudio para não ficar dando stream aí. E vamos dar um release para livrar espaço de memória. E vamos saindo limpando todo mundo. Vamos tirando a projeção de todo mundo. Que mais tem? A gente tem também o próprio service. Vamos dar um stop self para parar. Outra coisa que ficou faltando aqui era o shift right, é 8 bits, não 0 bits. E agora a gente vai tentar executar no smartphone real. Eu vou abrir aqui o meu smartphone. Vamos rodar ele aqui. E eu vou capturar o áudio aqui da Twitch. Capturando o áudio da Twitch, depois a gente pode exportar esse áudio e abrir no editor de áudio convencional para a gente ver a onda do som que a gente acabou gravando em PCM. Então a gente pode usar qualquer editor que consiga abrir áudios PCM. Você pode usar outras configurações também se você quiser. Mas vamos testar aqui com este cara primeiro. Bom, vou começar a gravar. Vou abrir a Twitch. Estou capturando o áudio aqui direto, tá? Beleza. Agora eu vou dar um stop aqui. A gente vai procurar o áudio gravado no arquivo de memória. Bom, vou dar um save as aqui do arquivo na desktop. E aí eu vou abrir um editor de áudio. Vamos importar aqui em arquivo, import. Aqui no arquivo import eu tenho que dar um raw data para ele abrir o arquivo. Então eu tenho esse PCM. Vou especificar a mesma propriedade, que é 16 bits PCM, mono e 8000 samples. Então tá aqui a nossa onda do áudio, tá? Se eu colocar aqui no arquivo externo, vamos aumentar o som. Vamos colocar saída no monitor aqui. Talvez fique um pouco baixo por causa do alto-falante aqui, mas basicamente ele saiu e fez o export como a gente esperava, tá bom? Então eu vou deixar esse código-fonte também lá no meu GitHub, link na descrição você vai ter acesso a ele. Eu também já vou implementar aqui o tocador de player também, a gente pode fazer para deixar assim que pausar já tocar também, dá para fazer isso, não sei se eu faço ou não, mas enfim. A parte de gravação é isso, a gente consegue capturar áudios externos em outros aplicativos. Só recordando, tem aplicativo que não permite, aplicativo como o da Spotify, YouTube, ele não permite porque questões de segurança. Mas você pode implementar nos seus próprios apps, se você tem o seu próprio app que usa um outro app, ou até mesmo questões de lives, dá para fazer isso com videogames também, né? Com jogos também funciona para fazer um gameplay.
dá para brincar bastante, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, clique no gostei, não esquece de compartilhar com seus amigos e assistir outros vídeos aqui no canal Desenvolvimento Mobile, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.